A ideia era simular o que teria acontecido durante o dilúvio de Gênesis, assumindo-se maré alta e maré baixa por um período de aproximadamente 330 dias. Essa foi a proposta. A experiência que ele fez foi um negócio interessante. Ele colocou e começou a mexer esse negócio. Resultado: estratigrafia. A mesma formação de camadas que a gente está habituado a ver aí fora. Ele deu um passo além disso. Ele pegou grupos diferentes de animais mortos, como vocês estão vendo, mamíferos, anfíbios, aves e répteis, todo esse negócio, animais de tamanhos diferentes, pesos diferentes, todo esse negócio misturado num tanque muito grande com água e lama, produzia um processo de compressão, descompressão, compressão, descompressão. Olha a ordem deles. No fundo do tanque ficaram os anfíbios, um pouquinho mais em cima os répteis, na parte superior mamíferos e aves. Ele descobriu que o posicionamento de animais dentro dessa montoeirada de lama e lodo era referente à densidade do animal e não ao peso do animal. Agora, o que é fascinante é que a gente já viu isso em alguns outros lugares por aí, né? Por exemplo, a coluna geológica. A mesma ordem, o mesmo jeitão. O que é fascinante, olha o que o dilúvio nos dá. Cientificamente falando. Segundo a evolução, a cronologia mostrada pela coluna geológica equivale a cerca de 600 milhões de anos e contam a história de como vida evoluiu no planeta Terra. Isso não é possível reproduzir em laboratório. Do outro lado, vocês têm a proposta dos criacionistas quanto ao dilúvio. O que é interessante, a mesma coluna, ela é classificatória. Quanto tempo para que tivesse surgido toda a coluna geológica com todos os fósseis no lugar certinho como nós encontramos hoje? 1 ano. E isso a gente reproduz no laboratório. Boa ciência, boa religião. Você procura as coisas e você as encontra. Eu fico assim tão impressionado, porque tudo isso que eu estou mostrando para vocês, todo esse trabalho foi feito por alguém, por uma equipe que quando começou, o pessoal, eles eram ateus. Eles não tinham a Bíblia como referência, eles tinham apenas evidências aí fora para olhar. Eles olharam, viram e falaram, deve ter acontecido isso, por causa disso isso aconteceu, e por causa disso isso então aconteceu. Foram olhando essa sequência de evidências e de acontecimentos, formaram todo esse negócio, até que de repente alguém falou, peraí, isso daí está cheirando religião, isso daí parece até o dilúvio de Gênesis, do jeito que vocês estão colocando. Aí se deu a conversão do Dr. Walter Brown. Quando ele pegou para comparar, realmente aquele negócio que ele tinha estudado, desenvolvido e criado, falou, peraí, isso aí já tem? A ideia não era original, né? Estava na Bíblia. Ele apenas seguiu passos para ver o que tinha acontecido. Chegou a essa conclusão. Muito interessante quando a gente olha tudo isso. Gostaria de dar uma lição para vocês, deixar uma lição para vocês que está relacionado com os fósseis. Eu gosto muito de fósseis. Eu tenho vários fósseis de peixe lá em casa. Para ser bem sincero, o único jeito que eu gosto de peixe é fossilizado. Não gosto de peixe empanado, esse negócio de peixe frito. Eu gosto de peixe fossilizado, fica bem legal, não tem cheiro, não tem nada disso. Acho 10 a coisa. O que eu acho fascinante a respeito dos fósseis é que Deus deixou marcado na rocha o quanto Ele se desagrada do pecado. Deus diz, farei cessar toda essa inimizade que existe entre vocês e a minha pessoa. E vou deixar isso escrito na rocha. E ficou escrito. Ficou escrito para que hoje nós soubéssemos e entendêssemos. Gostaria de terminar com um pensamento para vocês, a respeito de tudo isso que nós vemos do dilúvio. Você fala, puxa, mas essa é uma história triste. Uma história de uma humanidade inteirinha perecendo. O que tinham a ver os animais com tudo isso?
O que tinha a ver? Nossa, mas esse Deus realmente A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Todas elas. O livro de Salmos nos diz que Ele criou até o ímpio para o dia da calamidade. Pensem na proposta que Deus tem para conosco nessa questão do dilúvio. E o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: já mencionei, Noé teve irmãos e irmãs. Noé teve tios e tias. Ele teve provavelmente primos e primas, sobrinhos e sobrinhas. Mas eles não entraram na arca. Apenas Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. A minha pergunta é: se hoje um dilúvio estivesse acontecendo, ou fosse proposto, você entraria na arca? Pare e pensa o quanto você está preocupado com as coisas de Deus hoje. Se você não parece como uma daquelas pessoas pré-diluvianas andando para baixo e para cima, pensando, nossa, tem que entrar na faculdade, tem um monte de coisa, olha, esse negócio de Deus, esse negócio de santidade. O que foi falado aqui sobre a vida de José é muito legal, foi falado sobre a vida de Noé é muito legal, mas lá fora o lance é outro, entende? A jogada é outra, tem coisa ali que rola que é diferente. Aqui tudo bem, tudo legal, mas lá fora a história é outra, entende? Lá o jogo é diferente. Eu te garanto que se a sua atitude é essa, você seria exatamente igual àquele pessoal que ficou do lado de fora da arca e que hoje nós temos o prazer de estudar os seus fósseis. Para e pensa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos a Ti, porque a Tua palavra nos diz: vede que grande salvação nós temos recebido. Nós temos recebido essa salvação do Senhor. Às vezes nós pensamos apenas na questão de uma salvação física, no sentido de não sermos destruídos, mas a Tua palavra nos mostra que ela vai muito além disso. Não é uma questão apenas de preservação do físico, é uma preservação da alma, do intelecto, das nossas emoções, da nossa integridade, de todas essas coisas. Somos tão gratos a Ti, porque durante esses dias o Senhor esteve falando aos nossos corações a respeito dessas áreas. Nós pedimos a Deus para que ninguém daqui, venha a ser negligente a tal ponto de sair e esquecer dessas verdades. Mas como possamos fazer, como diz a Tua palavra, desenvolver a nossa salvação, desenvolver essas coisas que aqui o Senhor nos ensinou. Nós não sabemos o que o futuro tem preparado para nós, o Senhor sabe, porque o Senhor disse que cada um dos nossos dias foi escrito e determinado. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer daqui 24 horas, daqui 1 ano, daqui 100 anos, até o final da história. O Senhor já sabe cada evento. Nós não. Pedimos para que, à medida que nós vivemos cada etapa dessa história que o Senhor tem nos proposto, que possamos fazê-lo de uma maneira agradável ao Senhor. Para que possamos, como diz lá no livro de Romanos, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional, e não nos conformarmos com este mundo, mas passarmos pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos nisso. Nós pedimos essas Tuas bênçãos nas nossas vidas. Oramos assim, fazendo humildemente no nome de Jesus. Amém.